eles estavam lutando contra o rebaixamento, fazendo muita força para não cair e apresentando até alguns futebol de que a gente olhava e falava, fosse assim o campeonato inteiro, talvez a gente estivesse brigando lá embaixo. Muda o cenário a partir do momento que parece que esses clubes fazem força para serem rebaixados, não mais para escapar. O que o Santos vem fazendo nas últimas rodadas já aproveita é muito para dar aquele complicado like para o torcedor santista. Se inscreva. O que o Bahia assim não você vem fortalece fazendo o canal e não perde é muito nenhuma complicado notícia para o do torcedor Vascão. do Bahia. O Vasco, que deixou de ser aquele time que muitas vezes no debate era, mas o time do Ramon Dias vai escapar, porque lá de baixo é quem apresenta minimamente uma ideia de jogo, consegue executar. Mas era mesmo. Se o elenco não é brilhante, consegue executar. Só que algumas rodadas o Vasco já vem apresentando problemas defensivos. Os problemas não acompanhavam os resultados. O Vasco beliscava a vitória, segurava empate. A partir do jogo contra o Corinthians, os problemas defensivos começaram a representar tropeços também. E hoje, com mais um problema defensivo, e aí não é só a qualidade do Soares, que tem muito mérito, mas é um Vasco que, novamente, pelo seu corredor central muito fragilizado, onde já foi muito bem com o Ramon Dias, não é. Então, o que esses times não fazem em campo, não conseguem fazer, de somar pontos, buscar pontos, acabam que gera esse campeonato que parece que está um empurrando a batata para o outro. O Santos não ganha, né? Se o Vasco ganha hoje, está livre. Se o Bahia... Fica todo mundo ali. O Bahia está 2 rodadas que só dependia dele para sair. Se vence o América, ele sai pela combinação. Na última rodada, se vencesse, também sai. E não sai. Então, o que esperar da última rodada? Vai ficar essa trocação? O Santos não faz o dele, o Vasco não faz o dele, o Bahia não faz o dele. E aí... O Bahia não escapa, os outros dois escapam, mas muito pelo que os outros não fazem, tem muito pouco de mérito de futebol de Vasco e Santos não estarem na zona hoje. Tem muito do que o Bahia não faz. E situações curiosas, por exemplo, reta final do jogo, o Vasco queria muito empatar. Mas aí, olhando pelo copo meio vazio, até meio louco, o fato do Vasco não ter empatado, o Red Bull Bragantino não alcança mais o Grêmio. O Red Bull Bragantino não entra mais no G4. Então, o adversário da última rodada do Vasco chega desmobilizado. Então, sabe, é uma loucura. Se o Vasco empata com o Grêmio, o Red Bull chega quarta-feira em São Januário com faca nos dentes. Agora, então, essa é a loucura da última rodada. Mas Vasco e Santos, resumindo, escapando por hora pelo que o Bahia não faz. Não porque Vasco e Santos vem fazendo alguma coisa. E a briga está entre os três. Você falou o número de gols sofridos. Vou falar dos três. O Santos chegou hoje a inacreditáveis 62 gols sofridos. É uma força, né, que se faz. Só é melhor do que América e Coritiba. A América sofreu 80 e o Coritiba sofreu 71. O Santos sofreu 62 gols no campeonato, um saldo de menos 24. Eu preciso pesquisar, eu não sei agora de cabeça, mas eu não sei se é o campeonato onde o Santos levou mais gols. O brasileiro da área de pontos corridos, o Santos levou mais gols, certamente, e que tem o pior saldo. O Vasco levou 50 gols e o Bahia levou 52 gols. Em alguns momentos se falava da defesa dessas equipes, né? Que tinha solidificado, tinha melhorado e tal, mas só foram pegar alguns adversários mais fortes e já começaram a sofrer gol. O Santos, por exemplo, não tomou gol contra o Cuiabá, São Paulo um pouquinho menos mobilizado ali, contra o Goiás. Olha, a defesa não toma gol há 3 jogos. Foi pegar um Fluminense e um Atlético, já tomou 6 gols. Isso que é um Atlético também sem muita mobilização, mas tomou 6 gols e isso complica demais. E um problema maior dessas equipes também, né? Não fazer gols. Mário Marra, Vasco, Bahia e Santos. Sim. Última rodada, Vasco e Bragantino em casa. Bahia e Atlético Mineiro. Santos e Fortaleza. Levando em consideração os adversários, claro que você tem que levar em consideração a pontuação, é um com 43, um com 42, outro com 41. Ficou mais complicado para quem decidir na última rodada? Prazer estar com você, William, Breiler, André. Prazer é nosso. Prazer é nosso, meu. E ao fã do esporte. Praticamente uma honra. Claro. A situação do Bahia é mais complicada, mas eu diria que a situação do Bahia já é mais complicada desde que a bola do Caio Paulista entrou no jogo do São Paulo contra o Bahia aos 50 e tantos. E ali me parece que o Bahia murchou muito. Até hoje teve perdão. Eu estou desprezando o plural. Muitas oportunidades e perdeu muitos gols. Mas acho que tem um jogador que está usando a camisa do Bahia desde o gol do Caio Paulista que ele hoje compartilhou, né? Ele jogou com outros times também, especialmente dos times esses 4, né? Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia. O nervosismo. Mas o nervosismo, ele virou titular do Bahia. Absoluto. Porque a bola queima. Tá queimando. Na hora de fazer um gol, a bola... Sabe assim, você tem... É só parar o pé. Sim. E aí o Ademir deixa passar do pé bom e coloca o pé direito e para e a bola não entra.
Só que o exemplo do Ademir, você pode trocar o nome e colocar outros. E ainda o Bahia tem um adversário, que é o Atlético, que vem fazendo um retorno muito bom. Incrível. Uma recuperação no campeonato, perto do que foi o Atlético quando o Filipão assumiu. E ver o Atlético hoje, até ontem para mim não fez um bom jogo, finalizou 2 vezes no gol, fez 2 gols, mas é um time que luta. Eu não sei qual é o nível de luta da última rodada, porque se tiver algum tipo de desmobilização, tudo, aí o Atlético pode dar chance para o Bahia. Mas ele pode também dar chance para o azar. E hoje, vice-líder, ele pode terminar a rodada fora do G4. E isso piora ainda mais a vida do Bahia. Porque precisa olhar para os adversários e tem um adversário muito duro na última rodada. Eu acho que eu respondi a sua pergunta. A situação do Bahia se complicou contra o São Paulo. E hoje ela se complicou mais ainda e tem que fazer um milagre. Não, né? Alguns, né? Porque tem que secar os adversários também. Não é fácil, não. O Breiler, quem se salvar, salva mais por demérito dos outros do que por mérito próprio? Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. No ano passado, a torcida do Vasco brincou, até criou um meme, porque o Vasco estava naquela para subir, insistia e perdia jogos, mas continuava no G4, e diziam que o acesso do Vasco foi um acesso culposo, sem a intenção de subir. Dá para a gente aplicar essa expressão de forma inversa, porque vai ser uma permanência culposa de quem quer que seja. Tanto o Vasco, quanto o Bahia, quanto o Santos se esforçaram e muito para cair para a Série B. Quem quer que seja o rebaixado terá cumprido a famosa cartilha do rebaixamento, com todos os contornos. O Vasco com um primeiro turno terrível, o Santos acumulando atuações inclassificáveis, como a goleada que sofreu pelo Internacional de 7-1. O Bahia com um campeonato que é até inexplicável, porque não necessariamente jogou mal o campeonato inteiro. O Bahia teve recortes, até mesmo com Paiva, interessantes, em que produzia oportunidades, e hoje não foi diferente contra o América. O Bahia finalizou 26 vezes. Como o Marra falou, perdeu muitas chances de gol, teve várias oportunidades claras desperdiçadas, obviamente com esse peso do nervosismo, mas todos esses times se esforçaram, chegam à última rodada, a gente já tem um recorte, só os 3 podem ser rebaixados nesse momento, e eu concordo com o Marra, que a missão do Bahia é mais complicada. Qualquer time que entrasse na zona de rebaixamento na última rodada já teria desvantagem de jogar com esse peso, jogar com a necessidade e com a obrigação de vitória. Agora, pensando do outro lado, o Santos acaba tendo a missão menos tortuosa ou menos ingrata, porque em caso de um tropeço do Bahia, o Bahia empatando, o Santos tem a opção de não ganhar, de perder o jogo. Inclusive, para o Fortaleza. E o Vasco não pode nem pensar nisso. O Vasco, se o Bahia empatar, o Vasco tropeçar em São Januário, perder para o Bragantino, está rebaixado o Vasco. Então, por tudo isso, até pelos adversários, eu vejo que hoje o Bragantino, por mais que não tenha uma ambição esportiva, assim como o Fortaleza, é um adversário mais parrudo, um adversário um pouco mais pesado que o Fortaleza, e por tudo isso, vai ser... A hipótese dos 3 times perderem na última rodada é grande. Concordo com você. E aí é Bahia. Isso é até mais, o mais provável seria que só uma repetição da antepenúltima e da penúltima rodada. Exatamente. Uma surpresa. Exato. A tendência é que isso aconteça. Veja, não dá para não falar da dignidade do América. Sim. Sim. Perfeito. O América é o último colocado do campeonato já há muito tempo e já sabe que está na Série B muito antes do Botafogo começar a derreter. O América tem 24 pontos. A diferença de pontos nesse campeonato agora, noite de domingo, do primeiro para o último colocado, é de 45 pontos. Os famosos 45, que normalmente na história desse campeonato servem para não rebaixar, e que muita gente disse que não seriam suficientes, e seria suficiente essa pontuação de 45 para não cair. Hoje ninguém tem 45. O Bahia tem 41, é o primeiro da zona, Vasco 42, Santos 43, Cruzeiro 46. Alguém com 45 estaria salvo. Não, se os 3 perderem, se salva com 42. Então, 47, que é a pontuação do Corinthians, 1 ponto acima do Cruzeiro. O Cruzeiro ia cair. O tal Santos, do Marcelo Fernandes, o tal Vasco, do Ramon Dias. Perderam fôlego. Sinalizar o Bahia, que colheu o Corinthians. Esses times derreteram. Derreteram muito também para que era muito frágil. E o América faz a partida que fez hoje.
O América, que é um dos times, acho que nenhum outro time passou a impressão, porque às vezes a gente se engana, então eu não conto aqui com estatística, mas a quantidade de jogos em que a gente falou, o América não merecia perder, não merecia empatar, Sim. deveria ter vencido. Quantas vezes o América saiu na frente e levou a virada? André, eu concordo com essa menção honrosa ao América, a dignidade, mas pensando do lado do Bahia, para o torcedor do Bahia, escutar esse argumento, ele vai dizer... Mas isso não é um argumento, isso é a Não. constatação de um time que levou a sério a penúltima Sim, rodada quando tinha diante dele uma equipe desesperada. Totalmente. E se o América leva 5 do Bahia hoje, ninguém ia falar nada. É o último, tem Sim. 24 pontos. Sim. Mas do lado... É que Sai atrás do placar. É que do lado do Bahia, nessa luta, é inadmissível perder da forma que perdeu pro América. Tudo bem, Com um eu jogador acho a mais. Eu acho que isso... Saiu na teve frente isso. do placar. Eu acho que isso é outra conversa. A gente tem, infelizmente, uma... Até esse assunto tá nas manchetes, né, com a paz entre o Tite e o Felipão, que protagonizaram no meio da semana uma cena linda na frente do banco dos suplentes no Maracanã, com um longo abraço, mão no rosto, etc. e tal, por causa de algo que aconteceu muitos anos atrás, na última rodada do campeonato, quando houve suspeita daqui, suspeita dali. A gente sempre tem essa manchete, essa editoria de quem não teria se esforçado na última rodada ou na penúltima rodada. Esse time não vai querer ganhar porque o resultado de vitória seria bom para o seu rival histórico no seu estado. E o América, hoje com o Cruzeiro, podendo ser rebaixado, né? Sim. Fez uma partida como fez na vitória sobre o Bahia. É que, pra mim, é inconcebível o time que goleou o Corinthians. Essa situação é inacreditável, porque o torcedor do Vasco dava como praticamente certa, claro que Sim, acreditava. que entraria ali na última rodada na zona. Numa Não, vitória. Se perder pro Corinthians, era o papo. Se perder pro Corinthians, acabou. Porque o Bahia vai vencer e o Vasco não vai vencer. aí- O papo era esse. Mas a esperança do torcedor vascaíno era no último jogo. A gente vai entrar na zona de rebaixamento, mas o Bahia tem um jogo difícil, pode perder, o Vasco tentar fazer sua parte. O Vasco tem de levantar as mãos para os céus e agradecer que está na última rodada fora da zona de rebaixamento, Mas todos dependendo só das suas Mas forças. todos eles têm que Porque o Bahia agradecer os deu essa adversários, contribuição. porque todos deram Mas contribuição. você Nenhum brincou. deles tem mérito nesse momento. Não. Todos eles estão ali por demérito do outro. eu acho que dá Nas pra duas falar- últimas rodadas é isso. E já É que a gente algum está falando desses, né? Sim, sim. Porque quem estava numa situação muito parecida era o Cruzeiro. Isso. Era o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem mérito. Quem Na empatou reta com o final. Atlético Paranaense em casa, muita gente disse, não, olha, desperdiçou 2 pontos. Gente, o Cruzeiro, ele ia sair de casa para enfrentar uma equipe que não ganhava 9 rodadas. O Cruzeiro teve E não duas ganhou de vitórias novo hoje. O Cruzeiro teve 2 momentos fundamentais. Ele vence o Fortaleza fora de casa, uma vitória que até então Isso. era improvável, mas Coisa que venceu. poucos fizeram. Né? Poucos fizeram. E ele tem 2 confrontos diretos. Ele segura o Vasco em casa, toma um empate, podia ter vencido aquele jogo. Ele vence o Goiás com aquele gol no finalzinho, mas já nos acréscimos. Uhum. E aí ele controla esse jogo com o Atlético Paranaense, acha o gol no final também. E hoje só controla o jogo para se livrar. Quanto ao Atlético Paranaense, o Cruzeiro foi melhor. Foi. Por muito mais tempo. E Foi. perdeu pênalti, Deu inclusive. pênalti no final. Né? E o Cruzeiro, ele consegue, com a mudança ali para o Autuori, Sim. né? É curioso, né? A gente estava falando aqui outro dia sobre os momentos das equipes. Então parecia que o momento do Vasco e do Cruzeiro, do Santos, com relação à torcida e tal, era um momento diferente do Cruzeiro. O momento que a torcida abraçou, que estava junto e tal, etc., que estava empurrando a equipe. Ronaldo chegou a reclamar da torcida. Não é? E o Cruzeiro estava em crise. Quando a torcida falou, o momento do Cruzeiro está muito turbulento, o Vasco e o Santos estão numa outra pegada. O próprio Bahia estava numa outra pegada, né? De repente, a mudança de treinador para o Cruzeiro vem num momento de arrancada que ia ser um momento certo. Né? Arrancou. E todo o trabalho feito no Vasco e no Santos, que o Pedro já falou aqui, parece que definhou, desidratou. O Birner costuma dizer muito aqui daquela teoria da contratação do treinador, né? Os primeiros 6, 7 jogos são fundamentais. Foi justamente o que o Santos mostrou, foi o que o Vasco mostrou também. O Vasco ainda ficou mais tempo. Então o manual é contratar faltando 6 Não é rodadas. 7 rodadas. 7, Porque porque ninguém faz isso, hein? O Cruzeiro 5 fez meio sem querer. E trocar 5, 6 vezes ao longo do campeonato. É isso aí. É sempre motivação. É isso aí. renovada. Aí você tá toda hora, Só opa, injeção nova, fato novo. Mas o do Vasco tem uma estabilidade maior. O Ramon Não Dias tem uma estabilidade tem. maior, sem o dúvida. Ramon Dias mostrou algo em campo. E isso segundo dava a turno é impressão outra que o história. Vasco ia se livrar dessa situação O antes. Vasco hoje, você consegue olhar para o Vasco hoje, o Vasco das últimas partidas, o Vasco antes de perder para o Corinthians, ele somou uma sequência de 6 jogos, se eu não me engano, sem derrota. Você consegue olhar e explicar
E isso, Onde isso foi logo agora. Onde o time venceu, por que venceu, onde Sim. o time falhou e por que perdeu hoje. Porque o Vasco passou a ter uma cara. É. O Vasco passou a ter um trabalho. O Vasco que perde para o Corinthians é, de novo, a falta de combatividade, o corredor central, pouca pressão. Quando o Vasco começou a ser um pouquinho mais... O Vasco precisava atuar no limite ali. O trabalho do Ramon é de um elenco limitado e que, trabalhando no limite, ele tinha bons frutos. Em alguns momentos do campeonato, o Vasco jogou mais que adversários muito mais qualificados dentro de partidas. Sim. Então, quando ele começou a ceder um pouco desse limite, quando o Paulinho parou de funcionar, com o Zé, aí você tinha já uma dúvida se era o Praxedes, se era o Paê, ou o Paê estava em campo, ou você não tinha pressão, ou você não ajustava o posicionamento dele, ou você invertia a posição do pé. Você tinha uma cara, você conseguia identificar. Esse time funcionou por isso, parou de funcionar por isso agora, e hoje, o Soares, falei aqui no início, gol belíssimo. Mas a forma como a zaga vai recuando, o espaço vai se abrindo. Sempre dando espaço. No Olímpico, o Soares, para ele chapar a bola, ele o gol, aí vai tirar Amigo, só um minutinho, o Rogério Ceni... Desculpa. O Rogério Ceni está se arrumando na cadeira e o Rogério Ceni vai falar depois dessa derrota. Olha, isso pode ser um negócio muito sério na carreira do Rogério, um rebaixamento, hein? Vamos dar Com a derrota neste domingo pro Grêmio, dependemos apenas de nós para garantir permanência na Série A. Isso porque a derrota do Bahia para o América Mineiro nos manteve fora da zona de rebaixamento. O Vasco segue na 16ª posição, com 42 pontos, e agora depende apenas de si na última rodada para se livrar do rebaixamento. O Gigante da Colina fecha o Brasileirão contra o Red Bull Bragantino, em São Januário, na quarta-feira. O clube carioca pode até perder em casa no encerramento do Brasileirão, mas aí terá que contar com outro resultado para evitar a queda para a Série B. Já aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Vascão.